Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 70, que vai ao ar no domingo, dia 20 de dezembro de 2020. Esse é o programa especial de fim de ano. A gente encerra esse ano de Tributologias em todos os domingos com informações tributárias. Hoje eu tenho a honra de receber, para a gente bater um papo sobre reforma tributária, o deputado Rauli, economista, um dos autores da Lei Candir, 7 mandatos de deputado federal. Deputado Rauli foi prefeito, foi vereador, foi secretário de Fazenda do estado do Paraná, certo, deputado? Exatamente. 7 mandatos. A lei do super simples do MEI, né? SA, a lei de SA também foi de minha lá, a lei de transparência de contas públicas. Tem um bocadinho lá. Tem uma história para contar, né? Eu queria agradecer. É longa, né? Eu optei pela vida pública, né? Logo, quando eu era moço ainda, tinha 22 anos, já comecei como vereador. Não tinha salário, hein? Só para... Não ganhava nada naquela época, em 1972, 73. Sério? Não tinha salários. Interessante, interessante. Eu não sabia disso. Foi por idealismo mesmo. Exato. E agora continua sendo por idealismo. A gente vai falar de mandato agora, né, deputado? Que é a reforma tributária. A gente vive num país em que a economia ela é muito confusa e que é conhecido por uma carga tributária que é brutal para as empresas, para as pessoas, e muitos chamam até de manicômio tributário e etc. Sem sombra de dúvidas, há necessidade de uma reforma tributária. O Brasil é um país continental. Essa reforma tributária, deputado, o senhor acha que avança? O senhor acha que é possível acontecer uma reforma tributária no Brasil? Pois é, esse é o grande defeito da economia brasileira, né? Esse é o maior problema, que o Brasil não tem um sistema tributário, né? Como você disse, tem um manicômio tributário. Ele é anarco-caótico. Isso era uma frase do advogado gaúcho Becker, né? E já faleceu. Inclusive, ele desistiu de advogar, né, na área tributária por causa disso, que era totalmente maluco já lá atrás, né? Então, eu posso dizer que foi uma desconstrução, né, do sistema tributário ao longo desses últimos 50 anos, que acabou destruindo a economia brasileira, né? Destrói a competitividade, e, consequentemente, os empregos, salários, né? Os salários líquidos, né? E o poder aquisitivo. Então, criou um problema sistêmico chamado de manicômio tributário jurídico, né? Anarco-caótico, que eu acrescentei, e, do ponto de vista funcional, ele age como um Frankenstein funcional. Ele mata as empresas, mata os empregos, mata o poder aquisitivo e mata a economia. Então, nós vivemos esse drama já. A doença do sistema tributário aflorou em 1981, que até 1980, desde a independência do Brasil até 80, aliás, desde a proclamação da República, né, 89 até 81, o Brasil crescia de forma extraordinária, né? Tanto que nos últimos 50 anos, até 1980 e 1931, 1980, o Brasil teve a maior performance do mundo. Cresceu a 6,3% ao ano, quase o dobro dos Estados Unidos. Quase o dobro. 6,3%, os Estados Unidos cresceu a 3,5%. Esse é um trabalho do IPEA, né? Só que, infelizmente, quando o Figueiredo, no segundo ano de governo dele, 81, 2 e 3, começou aquela crise econômica brutal, né? O Brasil não conseguiu mais sair. Ele entrou numa armadilha do baixo crescimento, né? Que a gente chamou de voo de galinha, né? Cresce um pouco, cai, cresce um pouco, cai, até agora. Mas, na média, de 6,3% caímos para 2% nesses 40 anos, de 81 até agora, incluindo 2020. Aí eu fiz um corte dos últimos 10 anos, deu 0,2% ao ano. 0,2%. Os emergentes cresceram nesses últimos 10 anos 90%. Quase dobraram os seus PIB. O Brasil, né, no mesmo lugar. Aí eu fiz um corte de 6 anos, da crise da Dilma de 2015 para cá. 6 anos, negativo 10% do PIB. Quer dizer, termina 2020, né, com o pior ciclo econômico da nossa história.
quer dizer, os últimos 6 anos. Então, e sem perspectiva de futuro, porque a peça central da economia, o motor dela é o sistema tributário, é a formação de preços relativos da economia que está totalmente distorcido. Por isso que não funciona, né? Os inúmeros setores da economia estão todos comprometidos, né? Com como você disse, uma elevada carga tributária, né? A arrecadação não é tão grande a do Brasil, é 33, 34, 35 do PIB. O Brasil está entre os 20º lugar no mundo, né, de maior arrecadação. O Brasil é o oitava, nona economia do mundo, 5º território do mundo, a 6ª população do mundo. Só que o sistema tributário brasileiro está em 20º, 19, 20, 21 lugar. No ranking do Banco Mundial, do Doing Business, em 190 países avaliados, o Brasil é o 184º pior sistema do mundo. Então, isso distorceu totalmente o setor produtivo brasileiro. Esse é o drama. Quais são as pré-condições que um país precisa para crescer e prosperar? Primeiro, tem que ter terras, né? Férteis, abundante, água abundante, clima, né, ameno, e o Brasil tem. Minérios abundantes, o Brasil tem. E desenvolveu, ao longo desses últimos 100 anos, uma agricultura muito moderna e muito dinâmica. O Brasil, hoje, caminha para ser o maior produtor de alimentos do mundo, já é o 2º do mundo, e maior exportador de minerais do mundo. Então, a nossa balança comercial é superavitária. Mas por que não cresce? Se essas são as pré-condições, tem energia abundante, né? Limpa, né? Hidráulica. O Brasil, água abundante, como eu disse, um povo trabalhador, né? Você não tem uma educação daquelas, mas você tem uma elite, né, educacional hoje suficiente, né? Você tem condição de formar rapidamente mão de obra com todas as estruturas, né? Superestrutura que nós temos. Então, o sistema tributário ele está cheio de gorduras trans, né? Ele acabou, para você arrecadar os 35 do PIB o ano passado, tinha carga tributária de mais de 40, 42, até 44% do PIB. Então, essas gorduras trans são os incentivos fiscais da guerra fiscal, o que você declara e não paga, né? Que é a dívida ativa, o contencioso tributário, administrativo e judicial, que você demanda e não paga, né? Aí, fora isso, você tem o custo burocrático, que é enorme, e, em paralelo, a sonegação mesmo, a informalidade, que é brutal também. Então, todos esses ingredientes acabaram matando a economia de mercado. Você não tem um capitalismo limpo, né? O que pressupõe um regime de mercado, economia de mercado? Livre concorrência, transparência, isonomia no tratamento das empresas, do ponto de vista tributário, financeiro. Então é tudo atrapalhado. Aqui nós tributamos o dinheiro, né? Há um imposto chamado IOF, que é o tipo chupa-cabra, que tributa aqueles que estão devendo. Não há parâmetro no mundo você tributar o cartão de crédito vencido, o cheque especial vencido e o empréstimo. Tem um imposto para sustentar o governo de quem está devendo. É chupa-cabra, né? Tipo o chupa-cabra de Varginha, né? Vampiro brasileiro. Então, o que você tributa no mundo, né? A tributação mundial é clássica. Ela tem mais de 100 anos. Tributação sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, né? A base de renda, onde estão os salários, os aluguéis, os juros, os royalties, né? Os dividendos. A base do patrimônio, né? Da propriedade das pessoas, das empresas, onde você tem lá o IPTU, você tem o IPVA, o ITR e os 2 impostos de transmissão, casa morte e intervivos. E a base do consumo de mercadorias de bens e serviços, onde você tem no mundo inteiro um IVA só, nacional, destino. O problema começa aí, né? Imposto de renda nós temos 2. Né? Um foi criado para não dar partilha para estados e municípios, porque o imposto de renda, os estados e municípios são sócios em 49%. E na contribuição social sobre o lucro líquido é só do governo federal.
a divisão lá de 65, da Emenda Constitucional 18, que pegou a base consumo, que é a UNA no mundo inteiro, de bens e serviços, dividiu. Deu para o município os serviços, tributar e ISS. Os estados, os bens com ICMS. E um adicional de tributação de bens para a União com IPI. E, ao longo dos anos, foi criando PIS, COFINS, CID, IOF. Tudo isso caminha para o preço, né, da mercadoria, do bem e serviço. E a folha de pagamento, que também foi totalmente deturpada, que era para ser uma contribuição empregado-empregador, na faixa de 8%, 10% cada um. A contribuição patronal está em 20%, os penduricalhos que tem na folha chega a mais 8,5%. Então, tudo isso vai para o preço da mercadoria, do bem e serviço. Então, isso exigiu, né, um comprometimento muito grande, né, no compliance, nas obrigações acessórias, e tornou-se o mais complexo e único sistema tributário do mundo. Inevitavelmente, ele mata a concorrência, as empresas, o emprego, o salário líquido. O Brasil tem... O trabalhador leva um dos menores salários líquidos para casa do mundo. Do mundo. Quer dizer, cada R$ 1.000 você dá líquido para o trabalhador, a empresa gasta mais 900 com ele. Entendeu? Então, está deturpado. Então, o que é que a gente conversa de reforma tributária é isso. Se você não conserta o sistema tributário e harmoniza ele com o sistema tributário da OCDE, que é o parâmetro mundial, hoje quase 170 países do mundo têm o IVA clássico e o imposto de renda clássico e os patrimoniais clássicos. Você não tem uma quarta base tributária, só 3, né? Patrimônio das pessoas, né, que é propriedade, as rendas e proventos de qualquer natureza e o consumo de mercadorias e bens e serviços das pessoas físicas e das empresas, né? Que no final vai tudo para o consumidor. Então, e o imposto está na contraprestação. Eu pago o IPTU porque eu tenho meu imóvel, meu carro, né? Eu pago imposto de renda porque eu tenho meu salário, meu dividendo, meu lucro, meu aluguel, né? E eu pago imposto embutido na mercadoria, no bem e serviço, porque eu sou consumidor. Então, ele tem sempre uma contraprestação, que é a evolução do sistema tributário ao longo das décadas, dos séculos, né? Desde lá de trás, né, que você chegava a cobrar 50% da produção, aquela coisa toda. Então, e o Brasil posterga ano a ano a solução desse sistema tributário. É isso que eu trabalho há mais de 30 anos, né? Desde que eu fui secretário da Fazenda do Paraná, em 87 e 90. Adu, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor fala sobre as obrigações acessórias. Eu percebo que os projetos de reforma tributária que tramitam no Brasil, eles focam muito pouco na redução da carga tributária em si. O foco é muito maior na redução das obrigações acessórias, que, de acordo com o próprio Banco Mundial, a gente é um país que está muito mal também no ranking Doing Business, porque aqui gasta-se 1.500 horas, 1.600 horas por ano para preenchimento de obrigações acessórias. Né? O senhor realmente acha que a redução das obrigações acessórias pode ser uma alavanca para o crescimento? Ela está implícita nisso aí, né? Quando você propõe um modelo, vamos pegar o modelo tributário que eu venho trabalhando há anos, e tenho duas frentes nele. Tem na Câmara a PEC 293 de 2004, que está prontinha para ser votada no plenário, que eu tive a honra de relatar. Agora, dia 11, completou 2 anos que essa PEC está na mesa do presidente da Câmara para ser votada no plenário, ele não colocou. Ele optou por tramitar uma emenda que estava pensada na 293, que acabou dando um número de 45, que é uma costela da 293. Por que eu chamo que é uma costela? A nossa PEC 293 hoje é a mesma que está no Senado, a 110, né? Que é relatada no Senado pelo senador Roberto Rocha e é subscrita, em primeiro lugar, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e mais 65 senadores e senadoras, 80% do Senado. Então, na Câmara, ele foi aprovado por unanimidade por todos os partidos, na comissão especial. Aí, do Rio de Janeiro, eu destaco o Miro Teixeira, né? Tantos amigos que participaram e me ajudaram aí na aprovação, lá na comissão especial da Câmara, né?
o Hugo Leal, todos estavam lá, né? Então, qual que é a síntese da proposta da 293 e da 110? Ela tem um tripé, que eu chamo, que sustenta a reforma. Primeiro, a simplificação radical da base do consumo, eliminando todos os grandes tributos da base do consumo. ISS, ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, a CID, o salário de educação, IOF e o PASEP, que é cobrado dos estados e municípios. E o salário de educação, que é da Folha. E a redução também da carga tributária da Folha. Então, é 9, 10, né? Pode chegar a 11 tributos que serão eliminados para ficar um imposto de bens e serviços único, nacional, destino. Tá? Então, simplificação com a eliminação dos tributos concorrentes. Né? Elimina, limpa. Cobrança nacional única através de dois comitês, o da Receita Federal e um dos estados e municípios. Que quando eu fiz o Super Simples, eu criei um comitê nacional só, né, que é a União que faz a gestão dele, com participação dos estados e municípios. Dessa feita, a negociação caminhou para ter, né, um comitê federal e um estado e município por questão da autonomia administrativa e financeira e a acomodação dos fiscos. Okay? Mas é uma cobrança só, como no Simples. O que eu fiz no Super Simples? Juntei 8 tributos numa única guia. Claro que para dentro da lei você tinha uma rampa, né, de 21 alíquotas diferentes. E é um sucesso. Né? Hoje, 30% das empresas brasileiras são optantes pelo Simples Nacional. Né? Não, 95%. Já estamos nesse patamar? 95% estão no Simples, no Super Simples. Né? Então, ela tem essa característica, porque ali nós incluímos também imposto de renda e a folha. Ok? Então, a partir desse conhecimento que eu desenvolvi na Lei Candir, que eu relatei, fui o relator dela, negociei, implantei, né? E do Super Simples, que eu fui o relator, e do MEI, né? Hoje você tem 6 milhões de empresas no Super Simples, 8 milhões no MEI, que responde por 55% do estoque de empregos com carteira assinada no Brasil, formalizado. Quando nós começamos a luta lá atrás da micro e pequena empresa, 96, as microempresas representavam 17% do PIB. Hoje está em 30%. O Sebrae trabalha muito isso, o CNDL, as entidades todas. Né? Bom, voltando à reforma tributária, a simplificação agora ela é hiper simplificada, muito mais do que a lei do Super Simples, que é a lei 123, de 2006. Então, a simplificação da base de consumo, simplificação da base de renda, eliminar a CSL, e reestruturação da base patrimônio, municipalizando os tributos. Fizemos lá o ITR municipal, né? Hã? O ITR, o IPVA, que metade é estadual. Então, o que nós fizemos? O IPVA vai ser cobrado por essa estrutura e o dinheiro é do município. E o transmissão causa-morte e intervir vai ser cobrado junto com o imposto de renda, mas o dinheiro é do município. Hoje, o transmissão causa-morte, herança e doação é do Estado e 50% do IPVA é do Estado. Então, na PEC 110/293, nós colocamos para o município. Então, voltando à base do consumo. A base do consumo, um IBS nacional, com a alíquota, né, única nacional, um pedaço dela vai ser da União, mais ou menos 35,5%. Se a alíquota for 25%, 27% ou 30%, seja o que for, o que der o cálculo a ser feito uma experiência de 1 ano de cobrança eletrônica. Os estados e municípios, os estados ficarão com 42% e os municípios com 23%. Então, mais ou menos essa divisão. Automática, recolhe online e paga. Então, o segundo pilar, primeiro, a simplificação radical da base de consumo, renda e patrimônio. Segundo, é a tecnologia 5.0. O que é a tecnologia 5.0? Eu, no caminhar, né, no andar, há 4, 5 anos atrás, conheci um empresário de Santa Catarina,
chamado Miguel Abuab, que era dono da DataSul, vendeu, né, associou com a TOTUS, hoje é dono da Neogrid. A Neogrid é a maior prestadora de serviço para atacadistas, supermercado e a indústria, que abastece. Ele faz toda a logística de abastecimento de todos os supermercados, né, e mercados do Brasil. Então, a expertise dele é esta, ele conhece esse mundo contábil e logístico. O que esse cara bolou quando eu conheci ele? Já tinha uns 10 anos que ele já desenvolvia essa plataforma dele, já tinha a página na internet, já tinha levado... a partir da nota fiscal eletrônica, né, como o Brasil tem o mais desenvolvido sistema de nota eletrônica do mundo, tem tanto do município, do Rio, São Paulo, a nota estadual, né, a nota da Receita Federal, a nota vai gerar o boleto, a guia, instantânea. Ok? E o pagamento vai ser no ato da transação de compra e venda. Então, qualquer estágio da cadeia produtiva debita e credita. Então, eu sou a manufatura, comprei o insumo. Eu comprei 100 de insumo, hipoteticamente é 10 o IBS, então eu comprei por 110. 10 vai para o fisco, 100 vai para a matéria-prima. Ele manufaturou, vendeu para o varejista por 220, né? 20 vai para o fisco e 200 entra para a manufatura, online. A hora que eu terminou essa operação, 10 devolve para ele. Devolve para ele, fica neutro. Você simplifica a não cumulatividade, né? Não cumulatividade de fato e de direito, não só de direito como é hoje. Sim. Aí o varejista vendeu para o consumidor final, agregou mais 200 por 440. 40 vai para o fisco, né? E ele recebe de volta o que ele pagou, o varejista. Então, fica neutralidade da cadeia. Então, por quê? Quem é que paga o imposto no mundo inteiro? É o consumidor final. É o dono do imóvel, é o dono do salário, é o dono do aluguel. Nós é que pagamos o imposto. E eu que consumo, nós consumimos, pagamos imposto no mundo inteiro. Por isso que nenhum país do mundo exporta impostos, nem importa impostos. O imposto de quem que é? É do cidadão que mora no Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Como aqui eu sou de Londrina. O que eu consumi aqui é do município de Londrina, do estado do Paraná e do Brasil, né? Se eu importar, claro, né? Então, quando eu exportar, vai ser do outro país, né? E não tem barreira, acaba com as barreiras interestaduais, o nosso modelo. Então, a parte eletrônica é débito e crédito. Por quê? O Brasil tem o melhor sistema financeiro do mundo, né? E agora, com o Pix, é uma evolução. Então, ele já mediu tudo isso, está doando isso, esse conhecimento todo, para a nova estrutura que vai ser implementada. E o terceiro pilar, que é a carga tributária para as pessoas físicas. Então, quanto que é a carga tributária, segundo o IPEA, de quem ganha até 2 salários mínimos? 53,9% de carga tributária, direta e indireta. Então, em R$ 1.000 de salário, tem R$ 539 de impostos. Quem ganha acima de 30 salários, segundo esse mesmo estudo do IPEA de 2008, tem uma carga tributária de 29% só. Ora, 29 para 53 já está aí, né, flagrado a maior injustiça tributária social do mundo. Tá? Isso é regressivo, tira poder de compra dos pobres e repassa essa riqueza para os ricos. Então, o que tem, né? Então, nós temos vários mecanismos. Primeiro, tributar menos comida, remédio, água, esgoto, que são itens essenciais à vida humana. Tá? Então, tem a lista de itens que serão tributados menor. Nosso IBS terá alíquotas flex. Nós defendemos 5 alíquotas para substituir 500 alíquotas que existem hoje. A PEC 45 defende uma alíquota única para bem e serviço. Pode se conquistar, tudo bem, mas eu acho que a pressão, quanto à pressão, é muito grande. Vai chegar no momento que você vai ter o prestador de serviço, pessoa física, e o consumidor, pessoa física. A cadeia única, né? Então,
Se você cobrar uma alíquota de 20 e pouco por cento, vai criar aí é melhor cobrar menos e cobrar de todo mundo. Essa base nova eletrônica, você não vai mais seguir a mercadoria, você acaba com o ato declaratório. Então, é o Estado que vai, né, o sistema aplicativo que vai dizer qual é a alíquota e quanto ele tem de crédito financeiro. O crédito será universal, tudo que a empresa pagadora de IBS comprou que tenha IBS vira crédito. O que ele recepcionou do que ele comprou e de outro setor, água, luz, telefone, combustível, peça, tudo universal. E o crédito deixa de ser escritural, passa a ser financeiro. Então, aí vai a fase adiante. Então, o que acontece nesse momento? Com essa mudança, tudo isso vai explicar as obrigações acessórias, né? A nota eletrônica, cobrança automática modelo Abuab, acaba com o ato declaratório, acaba com o crédito escritural, acaba com a inadimplência, porque hoje você tem... acaba com a guerra fiscal. Você tem hoje 500 bilhões por ano de renúncias fiscais. Só na parte de bens e serviços, de renúncia de ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc., você tem 300 bilhões. 4% do PIB em renúncias fiscais, só ali, né? Bom, essas 300 bilhões vão desaparecer dos preços relativos da economia, porque é proibido dar incentivo para as empresas. Quando você quiser dar incentivo, você tem que dar um incentivo para todos os consumidores, né? Segundo, então, a dívida ativa acaba, porque não é mais a empresa que vai pegar nota de entrada e saída, fazer obrigações acessórias, fazer toda a escrita, o livro, a contabilidade, para no final do mês preencher o DARF ou o boleto. Isso acaba. Então, aí elimina todas as obrigações acessórias para o sistema que vai fornecer as informações, não mais a empresa, né? E terceiro, ele não tem como não pagar, porque o imposto inverte. Eu só pago o imposto na hora que eu compro. Entendeu? Não é na hora que eu vendo. Quando eu vender, quem vai pagar o imposto é o outro, até o consumidor final. Outra, se você vai à justiça, e vai ter muitas ações, o imposto está pago. Então, você inverte. Se você ganhar ação contra o Estado, contra o IBS, você vai receber do sistema, né? Não mais se você vai pagar. Então, você elimina 90% das obrigações acessórias. As obrigações acessórias, a burocracia declaratória no Brasil, medida pelo Banco Mundial também, custa 1% do PIB, 72 bilhões por ano. Então, você elimina essa gordura. Então, as gorduras trans, que eu chamo, 300 bilhões de renúncia fiscal, 200 bilhões que você declara e não paga, tanto do contencioso quanto da dívida ativa, 500 bilhões são eliminados dos preços relativos da economia. Então, as alíquotas potenciais vão reduzir, porque você vai ter a mesma arrecadação, né? Esse modelo nosso de 7, 8, 9 tributos dá 14 do PIB. Então, você vai continuar arrecadando 14 do PIB sem aquelas gorduras de 7% a mais de gordura trans. Então, você vai ter um preço menor, diminui o custo de produção, melhora a concorrência entre as empresas, acaba com o privilégio de uma empresa ter benefício fiscal, a outra não tem. Uma declara que vai pagar, a outra não paga, a outra vai à justiça e não paga, e diminui a sonegação e muito, porque você não vai seguir mais a mercadoria, você vai follow the money, segue o dinheiro, que você pega o infrator, né? Isso é o garganta profunda. Então, a modelagem, viu, Gabriel Quintanilha, é uma modelagem muito bem elaborada. Eu te peguei todos os consultores da Câmara e do Senado, que me ajudaram nesses anos todos, da melhor qualidade, né? Com mestrado, doutorado, todos eles. Todos os institutos colaboraram, inclusive o CECIF, o Instituto Atlântico, do Paulo Rabelo, o IBPT de Curitiba, né? Todos colaboraram. Tudo que tinha de estudos no Brasil e na Câmara e no Senado nos últimos 35 anos, nós juntamos, pegamos as diretrizes da OCDE
analisamos os principais modelos tributários que tem lá fora e aplicamos nesse projeto. Então, quer dizer, tudo que você tinha que pensar e discutir para chegar no óbvio, o que o OCDE já usa há 50 anos. Né? E tem umas correções também muito interessantes na PEC 110, deputado, que eu particularmente acho que é absurdo a gente não ter essa correção. Por exemplo, não incidir IPVA sobre embarcações e aeronaves. Isso privilegia demais os mais ricos, transforma o sistema ainda mais regressivo. Né? Agora, uma vez eu estava vendo uma entrevista do senhor sobre o imposto sobre grandes fortunas. O senhor acha que esse seria o momento da gente pensar na existência, na criação do imposto sobre grandes fortunas? Porque eu confesso que eu particularmente tenho uma opinião com relação ao imposto de renda. A gente precisava melhorar a estrutura de progressividade do imposto de renda antes de pensar no imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que o imposto de renda hoje ele esmaga a classe média. A isenção, na minha opinião, ela deveria chegar aos R$ 5.000 e deveria, na minha opinião, ser criada umas duas faixas de alíquota, 32% e 35%. Claro, numa progressividade mais elástica. E afastar, então, o imposto sobre grandes fortunas, que é, na minha opinião, um desestímulo ao investimento e etc. O que o senhor acha da criação do imposto sobre grandes fortunas no momento atual do Brasil? Eu vou me recorrer aí de um carioca, o Dornelles. Lá atrás, eu convivi com ele na Câmara, porque eu cheguei lá em 91, né? É muito difícil tributar estoque. E é muito fácil tributar fluxo. Né? Compra e venda, fluxo, né? Salários, né? Aluguéis. Então, uma coisa, se você for tributar estoques, né? Quer dizer, meu patrimônio é um estoque meu, né? Eu tenho um patrimônio, um carro. Se você quer melhorar a tributação patrimonial, porque o grande fortuna é patrimonial, né? Então, você melhora a tributação do IPTU, do transmissão causa-morte intervivos, né? Que é muito mal tributada. O nosso IPTU é de 8%, né? Enfim. Não, mas veja, é a média mundial. O Brasil, em 100% arrecadado, 4,4% vem dos impostos patrimoniais, dos 5%, dos 100% arrecadado. 21% vem da renda, 54,4% vem do consumo e 20,3% vem do Previdência. Tá? Nos Estados Unidos, 10, qualquer coisa vem do patrimônio, mais do que o dobro. Né? Na renda, nos Estados Unidos, nossa é 21%, deles é 49%, quase 50%, mais do que o dobro. E no consumo deles é 17%, menos do que um terço do que nós temos, né, de arrecadação. Então, a OCDE, a média da OCDE de patrimonial é 5,5%. Então, é 1,1 a mais do bolo de 100. Então, no Brasil está na média internacional da OCDE. E a renda na OCDE é 34% da arrecadação. Isso não é alíquota, estou falando do arrecadado, né? E 32% do consumo. E o restante, 20 e pouco, da Previdência. Então, se você tributar a grande fortuna, você vai prejudicar os estados e municípios que são donos dos patrimoniais, porque o grande fortuna é federal. Então, eu, assim, como homem público e tributarista, economista, é preferível melhorar os impostos patrimoniais, tá? Estabelecer a alíquota modal, 8 a alíquota máxima, mas ninguém cobra 4 dos transmissões, dos 2 impostos de transmissão. Segundo, eu penso que se eu me fosse dado fazer um novo imposto de renda, eu faria de todo aquele que ganha acima da renda per capita média até a maior renda, faria uma rampa, né? Então, e por que não dava para fazer isso na época que nós fizemos o imposto de renda de 27,5%, de 15% e 5%? Não tinha a tecnologia que tem hoje. Você pode colocar hoje um software de cobrança, né? Você faz essa cobrança. Assim, todo cidadão que ganha acima da renda per capita média, ele apropria a renda do conjunto do país. Quer dizer, pensando corretamente, né?
Mas não é do mundo real isso, né? Você sabe como é difícil. Eu, certa feita, pedia para a Receita Federal, por muitos anos, me manda as simulações para a gente trabalhar em uma tabela progressiva. Não tem. Você nunca conseguia isso. Então, eu falei assim, idealisticamente, eu faria isso no imposto de renda. Então, hoje, na PEC 110, o que tem lá para imposto de renda? Tem que não pode mais aumentar imposto de consumo. Qualquer aumento de imposto tem que ser na renda. Tem um outro comando constitucional que nós colocamos, que é a transferência da carga tributária da base de consumo para a renda de forma gradual. Como é que eu imaginaria isso, se fosse eu fazer? Faria em 20 anos. Então, a diferença de 21%, né, pegando só os tributos que serão extintos, dá 42% da arrecadação, daria 42 com 21, daria 63. Então, eu faria um ajuste de 20 anos até que os dois ficassem equivalentes, 31%, 32% cada um. Tá? E o patrimônio, por mais que você faça, de 4,4, ele vai para 6 se ele for bem cobrado. Não tem os latinos, nós latinos não temos assim essa coisa saxônica, anglo-saxônica, do americano, do inglês de cobrar, né, o patrimônio, né? Eles são cobradores de imposto de renda e patrimônio. Você pode olhar todos os países deles têm os Estados Unidos é 49, eles têm 60% da arrecadação na renda e no patrimônio, né? E nós só temos 25%. Faz toda a diferença. Toda. Todo o desenvolvimento americano está assentado no voto distrital puro, né, no modelo de federação deles e no sistema tributário progressivo. Ganha mais, paga mais. E uma sociedade de consumo de baixíssima tributação sobre o consumo. Quer dizer, então, eles podem trazer produto do mundo inteiro. Então, os Estados Unidos, a crise demora para chegar e a primeira a sair. Então, você vê que eles já saíram da crise, mesmo com pandemia, tudo, eles vão ter um desempenho não tão ruim, não. Gerando empregos, inclusive. Hã? Gerando empregos. Gerando emprego. Porque o sistema tributário deles é melhor que o do europeu. Né? A Europa, eles carregaram muito também no consumo, 30 e pouco, é quase o dobro do que os Estados Unidos têm. Então, quanto mais você tributa o consumo, vai para o preço. É igual tributar as grandes fortunas. O que aconteceu na França quando eles começaram a aumentar tributo, grandes fortunas e renda? Os grandes foram embora. A figura que expressa isso é o Gérard Depardieu, né? O artista francês, lá, um dos mais notáveis, né? Famoso artista de cinema francês. Então, você tem que tomar um pouco cuidado com isso. Quando você tributa os fluxos todos, né? Um IBS, que é o IVA, né? O IBS e IVA é a mesma coisa, né? O nome é que é IVA é nome fantasia, Imposto de Valor Agregado, que é o imposto sobre os bens e serviços consumidos pela população brasileira. Então, porque que é valor agregado, adicionado, acrescentado, é a forma com que você vai tributando no débito e crédito, né? Você vai tributando no débito e crédito. Então, nós equacionamos isso aí também. Acho que o grande fortuna está na Constituição brasileira. Já está lá. Nem o Lula, nem a Dilma regulamentaram. Eles que são de esquerda. Um governo social-democrata, um governo de direita, jamais vai regulamentar isso, né? E a maioria do Congresso Nacional, né, mais de 80% é social-democrata, centro e centro-direita, né? E um pouquinho de centro-esquerda. Então, é bem dosado isso. Então, perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, deputado, abusando um pouquinho do senhor. Na PEC 110, claro, talvez seja pelo momento de sua elaboração, a gente não tem uma contemplação grande das novas tecnologias. O senhor acha que haveria necessidade de alguma emenda ou, eventualmente, talvez, a aprovação da PEC 110 e depois uma nova PEC tratando das novas tecnologias? Porque hoje o Paulo Guedes fala que precisa criar um imposto sobre transações digitais. Não, ele está enganado. Ele está muito enganado. Eu acho que, vamos dizer assim, a reforma tributária é microeconômica, não é macroeconômica. Por isso que é difícil de, né, quem vem da macroeconomia entender isso.
Reforma tributária é formação de preços relativos. Você atinge a formação de um preço, desde uma vassoura até o avião da Embraer. Ok? Então, as novas tecnologias que ele fala é tributar o dinheiro, não tem nova tecnologia. Você só tem 3 bases tributárias onde pode arrecadar o imposto, né? Que é o patrimônio das pessoas, a propriedade, as rendas e provento de qualquer natureza e o consumo de mercadorias de bens e serviços. A tributação do dinheiro que está depositado nas contas das pessoas não existe. Qual o país europeu do primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, que tributa dinheiro? O parlamento e o primeiro-ministro que fizer isso está morto. Está morto. Né? Porque o dinheiro, a moeda, é uma instituição nacional, uma reserva, é uma forma de transação. Né? Ele é um instrumento de compra e venda, de poder aqui. Né? Tanto que, se você tem sobra, deposita para pegar juro. Agora, no momento, eu pego do IOF, porque a tributação da CPMF que ele quer, que é o mesmo do microtributo, quer tributar o depósito e o saque de dinheiro das pessoas. Ora, eu disse e reitero, para que você tenha uma tributação, é preciso ter uma contraprestação de serviço. Eu sou dono desse apartamento aqui no centro de Londrina, eu pago o meu IPTU por ano. Eu tenho meu carro na garagem, meu e da minha mulher, nós pagamos o IPVA deste carro. Eu vendi um terreno, eu pago o imposto de transação inter vivos, né? E pago o imposto de renda da variação patrimonial dele. Ok? Eu recebo o meu salário, né? E pago o meu imposto de renda. Eu recebo o meu aluguel e pago o imposto de renda. Eu compro comida, roupa, telefone, eu pago o imposto embutido, ele já vem embutido. Então, quando você faz um depósito, um saque, por mais bonito que seja, você olhar e falar, olha, eu ponho 0 qualquer coisa, né? Porque, na verdade, tem uma coisa que eu falo, o PIB brasileiro é 7 trilhões e 200 bilhões. Quantas vezes gira o teu PIB, da tua família, de uma empresa? Ela não gira 400, 500 vezes, igual eles falam, não. O dinheiro, sim, porque você tem as aplicações financeiras. Todo dia que eu solto, faço o pagamento, entra algum dinheiro, está havendo movimentação. Ele contabiliza isso como movimento para formar esse volume. Então, o que o Paulo Guedes quer, o modelo Aboab resolve isso, está lá no texto constitucional. Né? O crédito financeiro, a cobrança eletrônica online. Quer dizer, nos Estados Unidos, a cobrança do imposto é online, é no ato da transação. Né? Só que lá é monofásico, né? Ele não é agregado. Aqui vai ser de valor agregado e com crédito financeiro. Para você usar o crédito na etapa seguinte, tem que ser financeiro, não mais escritural. Então, a cobrança eletrônica do Miguel Aburrab resolve, pode diminuir a tributação da folha, transferir para o IBS ou transferir para o imposto de renda. Está dentro da PEC 110. Está lá com previsão. Então, ele pega tudo, né? Tudo que for compra e venda com cartão que vem do exterior, você pega tudo, não fica nada fora. O Spotify, né? O que você tem aqui, pega tudo. Eu paguei aqui, eu tenho na minha conta, no meu cartão de crédito, uns 30 cobrança da Apple, por exemplo. Pega tudo. Né? Não escapa ninguém. É claro. Né? Dá para cobrar tudo isso. Eu compro aqui na internet, comprei essa semana um brinquedo, né? Isso que vem hoje, não sei se é pago ou não pago, porque só vem a nota a hora que vem, vai ser tudo pego. Na hora que eu pagar, o dinheiro já vai ser apartado, não mais ele vai declarar. Porque se esse dinheiro vai lá para essa empresa processar, sabe quando? No dia de São Nunca, né? Então, nós vamos capturar todo, e por isso que a base do consumo vai ampliar. O pessoal do IBPT calculou agora que tem um PIB na informalidade de 2,2 trilhões. O PIB formal, 7,2, e informal, 2,2.
A PGFN tem lá, eles falam em 25%, né, do atual PIB está na informalidade, que é 1,8 trilhões. Ou seja, tem uma perda de arrecadação desse 1,8 de 600 bilhões por ano. O IBPT calculou que nesses 2,2, 482 bilhões é sonegação explícita. Não estou falando dos 300 bilhões de renúncia, dos 200 que são na inadimplência, né? E nem do custo. Isso é outro custo que eu não tinha falado aqui com você. Então, quando você implantar o modelo Abuab de cobrança eletrônica online, metade dessa informalidade passa para a formalidade. Se for 1 trilhão e 800 ou 2 e 200, vamos dizer que 1 trilhão formaliza na hora, porque você não vai mais seguir a mercadoria, o bem e serviço. Com a nota fiscal eletrônica Brasil, que vai devolver o dinheiro para baixa renda, fazer sorteio de prêmios, né? Você vai ter uma captura de nota fiscal de tudo, de todas as transações, porque todo mundo vai querer fazer, né, participar de sorteios, pegar a devolução do imposto. E agora o Confas, recentemente, o doutor Eudaldo, que era do Encate do Confas, antes de aposentar, entregou o último brilhante trabalho dele, um aplicativo para tirar nota fiscal no celular, para o MEI, microempresa. Então, você vai ser uma revolução, né? Então, imagine o estado do Rio de Janeiro, eu sempre brinco com meus amigos do Rio, lá vocês têm 10% do PIB, 10,5%. A informalidade do Rio, para mim, deve ser a maior do Brasil. Não tenho dúvidas. Então, o que vocês vão ganhar de cara nisso? Vocês já ganham 20%, 30% de formalização. Então, vai vir uma receita adicional disso. Então, só a formalização do fim da informalidade pode dar ao Brasil 300 bilhões por ano de arrecadações nova, fruto da sonegação explícita. E com o fim, com a implantação da cobrança eletrônica, nota fiscal eletrônica, cobrança única nacional, com o fim do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, tudo, você vai ter uma economia de alíquotas que vai diminuir os preços relativos dos bens, principalmente, em torno de 25% a 30%. Então, é ganho sobre ganho, né? Para quem? Para todo mundo. Começa o principal ganhador é o consumidor, né? As empresas vão diminuir o seu custo de produção, as contratações vão aumentar, né? Porque vai diminuir o custo de contratação, vai ter salários líquidos maiores do que tem hoje, aumenta o lucro das empresas e melhora a arrecadação da União, Estados e municípios. E cria um novo círculo virtuoso de renda-consumo, né? E o mercado interno vai se aquecer, tem até que dosar isso para não superaquecer e dar inflação. Então, tudo isso em cima dessas gorduras trans, da sonegação e dessas renúncias fiscais absurdas que nenhum país do mundo mais tem. Em contrapartida, nós vamos dar para as empresas devolução total do imposto cobrado das máquinas e equipamentos do ativo fixo, devolve tudo, exportação, devolve Hoje tudo. Não consegue, né? Não, está micado, né? Quem é que consegue tirar um crédito de exportação de um governo estadual? Não consegue. É mais de 100 bilhões micado hoje. E federal também. Eles não estão pagando dinheiro. Deveriam estar na economia. Hã? Isso tudo está matando. Porque se você é exportador, você tem 100 bilhões para receber dos governos estaduais e federal, é óbvio que você vai tirar essa lasquinha lá do produtor rural, quem está no meio da cadeia. Né? Exatamente. Então, até nisso você ofende, né, o mercado interno. Mercado, produtor, todos eles estão no elo dessa cadeia produtiva. Que essa reforma ela é necessária, a gente sabe, né? Eu acho que isso é inegável. Agora, o senhor acha realmente que a reforma, a PEC 110 ela é uma reforma de verdade, né? Ela muda o nosso sistema tributário, ela muda a cara do nosso sistema, ela muda a base da nossa tributação, tanto que o prazo de implementação é um prazo bastante longo. O senhor acha realmente que... É claro que a pergunta que eu estou fazendo, eu imagino que eu espero a resposta, mas o senhor acha que é factível essa reforma no momento que a gente vive hoje no Brasil, apesar de necessaríssima? Olha, eu falo assim,
Quando veio a crise energética, nós fizemos um gabinete de emergência para resolver a crise de energia. Quando veio o problema do Rio de Janeiro, foi criado um gabinete e um estado de emergência. Foi decretado. A economia brasileira decrescendo 5% esse ano, nos últimos 6 anos, 10%, 14 milhões de empregados, 60 milhões de quase 70 milhões de pessoas inadimplentes, mais de 55% das empresas inadimplentes. O governo federal com um déficit fiscal esse ano primário de 800 bilhões. Os estados e municípios sabe Deus quanto. Quantas empresas quebraram? 11 milhões de trabalhadores que sequer têm carteira de trabalho. Se isso não é motivo para ter um gabinete de emergência? De 24 horas trabalhando até resolver o problema? O que vai acontecer amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã às 18? Não. O ministro da Fazenda vai tirar férias. Está resolvido, né? Não temos problema, digo, né? Assim, eu tenho me colocado à disposição, né? 24 horas. Né? Quer discutir até a meia-noite, resolveu aparar as arestas do modelo tributário, que não é perfeito, você sabe disso. Você vai votar ainda e falar, podia ter feito isso e aquilo. Então, pega a 110 do Senado, põe para votar, faz os ajustes finais, que está faltando um pequeno ajuste para os prefeitos das 20 grandes cidades do país, porque o restante está tudo resolvido, né? E alguma arestazinha, e vota. Tá? Então, aí tem implementação. Você tem um modelo de cobrança, tudo. O doutor Miguel Aboab está à disposição, patrioticamente. Eu estou à disposição, patrioticamente, com a experiência de quem já fez as outras leis. Então, é isso. Eu acho que, para mim, prioridade. A pandemia não é a prioridade hoje? A quarentena, a medicação, os leitos, as UTIs, agora a vacina. Na economia, cadê? Cadê a vacina para não deixar a economia morrer? Não é com dinheiro público, não é com dinheiro do orçamento para você pôr dinheiro no turismo, fazer algumas estradas, fazer algumas ferrovias. Não é um New Deal que precisa, né? De você fazer lá milhares de obras com as prefeituras, gerar alguns milhões de empregos, ou um plano Marshall de reconstrução, não. Você conserta o sistema tributário, você conserta a economia. O empreendedor brasileiro, ele se encarrega de fazer esse crescimento. O produtor rural, as cooperativas, né? A indústria de transformação, o prestador de serviço, a engenharia, a medicina, né? Todas as áreas da economia, todos vão funcionar em cima de uma nova realidade. E chega de ninguém, porque vai aumentar o preço ali, não sei o quê, com a reforma, igual alguns artigos que temos lido esses dias. Gente, vai diminuir a carga tributária global. Por quê? Porque tem... obrigações acessórias, desculpe interromper, a diminuição de obrigações acessórias ela já é muito importante para as empresas, né? O custo já ela custa 1% do PIB, segundo o Banco Mundial. O IBPT fala que custa mais de 2%. Eu também Vamos ficar com 1%. O modelo de cobrança Aboab diminui 80% desses 72 bilhões. Economiza 55 bilhões de cara para todas as empresas do Brasil e sai do preço. Isso vira lucro, isso vira salário, isso vira poder de compra. Não é isso? Só vira giro econômico. Vira giro econômico. Ele é energia pura, né? Pura energia para a economia. A guerra fiscal, que interessa a poucas empresas, né? Nós perdemos uma empresa aqui uma vez do Paraná para ir para o Rio. O governador deu 50 anos para ele. É isso, é louco. Para quê? Se a regra é geral para todos os montadores, eles vão pagar o imposto normal. E não precisa ser um imposto grande, um imposto menor. Mas aí a gente quebrou, né, deputado? Mas aí o Rio quebrou também. O Rio de Janeiro não aguentou isso. Quebrou, o Rio quebrou, né? Os governantes, né?
quebrou as pernas todas. Então, não precisa disso. Eu fui secretário da Fazenda 2 vezes, eu fiz incentivo fiscal. Eu entrei na guerra para defender meu Estado, é claro. Senão, mas é um absurdo do absurdo. Você não precisa disso. Aí já tem a transição, em poucos anos acaba para todo mundo. Fica uma regra tributária, isonômica, transparente, né? É o que precisa, né? O regime capitalista, a economia de mercado, né? Ela está sendo... no Brasil não existe, né, capitalismo. Aqui é predador de última espécie, né? Selvagem. Né? Quem pode mais come o outro, né? E chora menos. Então, eu cito sempre um exemplo bem simples. Você, Gabriel, sua família tem uma fábrica de bolacha aí no Rio de Janeiro há 50 anos. Melhorou, comprou uma máquina. Aí chegou o Raul lá, eu ganho o terreno da prefeitura, ganho os incentivos fiscais do município, né? Põe tudo que eu preciso na porta da minha fábrica, ganho o incentivo do ICMS, vou no BNDES, financio subsidiado, monto uma fábrica novinha de bolacha no Rio de Janeiro, vou quebrar a empresa da sua família. Isso é capitalismo? O Estado criando condição para quebrar quem está ali, quer dizer, ocupando o mesmo espaço que está ocupado? Você não vai ter competitividade com a minha nova empresa totalmente automatizada, com incentivo fiscal. Então, esse capitalismo fajuto, vagabundo, né, destruiu a economia brasileira. O país que tem as maiores riquezas minerais do mundo e as melhores terras e a maior quantidade de água e sol, né, de fertilidade do mundo. E hoje eu ouso dizer que o agricultor brasileiro é o mais moderno e preservacionista do mundo, porque é obrigado a preservar as matas ciliares, a microbacia, o manejo adequado de sólidos e água, o reaproveitamento dos dejetos dos agroquímicos. Hoje tem uma estrutura chamada Impev, que recolhe todas as embalagens de agroquímicos do Brasil, recicla tudo, 97%. Nem os Estados Unidos conseguem chegar à metade. Então, o Brasil, né, tem um Brasil que evoluiu e um Brasil que involuiu. Mas qual é o maior impedimento hoje do desenvolvimento total brasileiro? O sistema tributário, que é uma decisão do governo federal, né, junto com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, tem pesquisa, quer votar, mas quer uma palavra do governo federal. Os governadores já deram, que já são a favor. Os prefeitos da Confederação Nacional de Municípios são a favor. Falta um sim dos prefeitos de capitais. Os empresários querem, com exceção de alguns que ainda têm medo da área de prestação de serviço, mas a PEC 110 já acolheu eles com alíquotas flex, que é a PEC 45 alíquota única, né? Flat e conta flex. Então, você... Não há, eu falo assim, não há mais o que discutir. Agora é o fazer, né? É o aprovar e executar. É o executar. Só eu fiz 370 palestras, mais de 1.000 reuniões técnicas. Né? Então, você vê como é o tamanho disso. Né? Aliás, daqui a pouco, 7 horas, eu faço uma outra aqui para as microempresas do varejo, quanto é que afeta, não afeta a tributação. Olha, deputado, eu queria agradecer enormemente. Eu ficaria aqui horas conversando com o senhor, ouvindo e aprendendo, porque eu aprendi muito sobre a PEC 110. Aliás, dúvidas que eu tinha foram tiradas sem eu precisar nem perguntar, pela sua clareza e domínio do assunto. Deputado Raul, muito obrigado por ter aceito participar do Tributologia Especial. Eu não tenho palavras para lhe agradecer e eu tenho certeza que os meus ouvintes, o meu público do YouTube também vai ficar muito feliz com essa participação, porque todos queremos o mesmo, o crescimento do país. E a gente precisa passar por essa reforma. Muito obrigado pela participação, deputado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel Quintanilha, no Tributologia, né? Tributologia. Exatamente. Assim, eu gosto de dizer assim, meu filho e os amigos falam, Raul, foco, força e fé em Deus, que vai dar tudo certo, eles falam. Então, eu acredito mesmo.
tem um assessor meu, porque ele é muito evangélico, vai ser no tempo certo, no tempo de Deus. Não é na hora que você quer. Mas está tão atrasado, né? Essa votação. Mas eu tenho certeza que a nossa contribuição está dada, né, no país. Já tem domínio público hoje, né? Se você clicar no Google Raul tributária, né, dá mais de 70 mil inserções. Né? É isso que a gente quer. Divulgação, né? Depois você me manda o link, ok? Um abraço, Feliz Natal. Muito obrigado. Né? E um venturoso 2021 com reforma tributária até março. Com reforma. Vamos trabalhar e vamos divulgar o máximo. Como dizia Ibrahim, vamos em frente, né? Que cavalo não desce escada, só pula, né? É verdade. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Foi um prazer. Bom Natal. Para nós. Bom Natal. Um abraço.